Vou só começar com uma pergunta polêmica, assim. Vamos lá, sabe? ótimo. Por que as pessoas, quando vão comprar instrumento, a primeira coisa que elas olham é pegar o instrumento assim e ver se o braço está torto ou não? Maravilha. Primeiramente, boa noite aí, pessoal. Obrigado demais pelo convite. E essa pergunta é muito boa, né? Aquele visu clássico, né, do luthier olhando aqui. No caso de olhar para uma guitarra Karasik é até perigoso, porque é muito pontudo, né? Mas você olha ali para o braço do instrumento, eu acho até que isso é bastante correto. É uma forma de se começar uma avaliação. Eu gosto de começar qualquer curso de regulagem, inclusive aqui na oficina, falando sobre como avaliar um instrumento. Imagina que você vai numa loja, faz esse exercício mental de que você vai numa loja ali comprar um instrumento, comprar de alguém. Então, claro, de fato, um dos primeiros passos, já pensando em termos de regulagem do instrumento, é olhar o braço. Porque, claro, como vocês sabem muito bem, uma parte dos guitarristas aí sabem muito bem, se o braço estiver muito curvo, empenado, arqueado, que seja o termo que você quiser utilizar, de fato, óbvio, se você souber que o tensor está dando conta do recado e vai conseguir ajustar, inclusive por conta disso, eu falo sempre, pessoal, leva um jogo de chave para mexer no tensor do instrumento na loja. Ah, mas a loja não deixa, então não compra o instrumento. Me desculpa. Mas tudo bem, a loja não deixa você mexer ali, mas ela te dá garantia de você pode devolver o instrumento em qualquer caso, sei lá, em até 1, 2 meses. Tudo bem, aí é outra questão. Mas eu falo, você tem que fazer o test drive no instrumento. O test drive no instrumento, numa guitarra, não é só tocar. É você fazer o teste ali, ajustar o tensor do instrumento, ver se aquilo está movimentando, porque o Aleba sabe muito bem, ele já construiu a guitarra aqui no curso, o que é a parada de instalar o tensor no instrumento. Pior ainda é ter que tirar a escala de um instrumento para depois fazer outra instalação, né? Então você imagina. Eu até perguntei, falei, bicho, para tirar a escala. Ele falou, cara, é uma técnica trabalho. Que é complexa para você arrancar e colocar lá. Então, pro tensor, é bom que o tensor esteja funcionando, né? Então, assim, resumindo, Fábio, eu acho que tá super certo, assim, é um bom começo. Não é só isso, eu acho que assim, só olhar, e também olhar sem saber muito bem para o que tá olhando, a gente tem que treinar nossos olhos, né? Na verdade, treinar nossa cabeça para entender ali, estudar, né? Então, olhar para o braço do instrumento é um bom começo, sem dúvida. Lucas, e na sequência? Sim. A regulagem do instrumento pode fazer com que a pessoa ache o instrumento ruim na hora que ela vai testar? Mas com certeza, Fabio. Eu tô adorando essas perguntas, porque de fato, você, com algum conhecimento técnico, e isso que eu quero passar por isso que meus vídeos estão voltados para o guitarrista, né? Para a guitarrista, para a pessoa que tem interesse no instrumento, né? Eu acho que assim, eu falo com o luthier que quer se aprimorar, fazer curso, mentoria comigo, tem seu espaço, claro, sempre vai ter aqui na oficina, você vai ser sempre muito bem-vindo, mas eu quero mais falar com o guitarrista, com a guitarrista, a pessoa que está interessada, e justamente para passar esse conhecimento, pelo menos essa introdução ao conhecimento do instrumento, para que você possa, justamente como você falou, fugir, por exemplo, de um instrumento que não vai dar regulagem, um instrumento que não vai... que assim, você pode comprar, você acha o bonitinho mais ordinário, né? Você tá com um instrumento, uma guitarra linda ali e tal, de repente até com a marca X e tal, que você fala, nossa, essa marca é maravilhosa, esse instrumento é legal, só que daí na hora de regular, você vai estar com uma bucha na mão, que de repente a ponte está mal instalada, como a gente já falou, o tensor não está funcionando, você vai ter um trabalho enorme ali, de repente procurando peça, porque você foi ver ali, depois estava faltando peça no instrumento e tal. Eu acho que, sim, com algum conhecimento você consegue fugir de bucha. E, Lucas, hoje a gente tem muito vendas pela internet, né? E, cara, como que você dá uma dica aí pra gente aí? Perguntas fazer pra gente sair de buchas e não pegar instrumento zoado, ou um braço empenado, ou exatamente isso que você falou. O que a gente, para fazer uma compra de instrumento pela internet, o que a gente pode fugir ali? Claro. Porque só por fotos, né? Não dá, né, pra gente ver, né? Mas como que a gente pode questionar o vendedor, ou
algum tipo de garantia? Quais dicas Sim, aí você... eu acho que tem, bom, duas coisas. Primeiro, às vezes a compra pela internet é necessário, né? Porque, claro, vamos falar assim, o ideal de comprar um instrumento, assim como comprar uma bicicleta, como presencialmente, né, Fabião? Vai lá, compra o instrumento presencialmente, pode testar ao vivo, como eu falei, pode até mexer na chave do tensor ali, na bala do tensor ali, e ver se está funcionando. Legal, esse é o melhor dos mundos. Mas às vezes, e já aconteceu comigo, agora mesmo, eu tô com acabei de comprar uma Giannini, uma vintage lá, vintage Giannini lá, super bacana, foi por foto, cara, na internet, assim, coisa raríssima, que, sim, tava impecável o instrumento. Mas vamos falar então sobre isso, como fazer a melhor decisão, o que você pode perguntar ali e tal. Duas coisas, você pode, evidentemente, estar comprando de uma loja, no caso de comprar de uma loja, é mais seguro, claro, esperamos que seja, pelo menos, né, porque vai ter toda uma sorte de garantias ali ao consumidor, né, a gente vai estar mais ou menos protegido pelos códigos de defesa do consumidor, né, isso é sempre muito bom. Então, a gente tem garantia, qualquer coisa devolve o instrumento. E eu acho que tem que acionar a garantia nesses casos mesmo. Deu problema ali em tensor, em parte elétrica e tal, viu que a coisa é bucha, já devolve o instrumento, sem problema. Eu acho que tem toda essa garantia. Outra coisa é comprar de uma pessoa física, né? Obviamente, comprando pela internet, em geral, você vai comprar, por exemplo, via Mercado Livre, né? O Mercado Livre também, ele vai te dar uma certa sorte de garantias. Pelo menos ele vai acionar a outra parte aí de quem você está comprando em caso de um problema. Então, você tem que saber disso. Digo isso para você já ficar um pouco mais tranquilo, né? Claro, o que você vai ter que fazer? Eu gosto de fazer perguntas sobre tudo do instrumento, assim. Pergunta se o tensor está funcionando, né? Mesmo você fala assim, eu não sei se o cara do outro lado é um luthier ou tem conhecimento técnico sobre tal. Mas faz essa pergunta, por quê? Porque daí você está garantido que o cara respondeu para você. Você tem aquele documento escrito, né? De falar assim, cara, você falou que estava funcionando. Me desculpa, não está funcionando aqui. Você tem pelo menos essa prova ali e com isso você já consegue devolver, né? Sim. Isso é importante. Porque se você não perguntar nada, o cara vai alegar, fala, não, você comprou no estado, né? Comprar no estado ali, né? Então, você sempre faz pergunta. Tensor, como é que tá? Os trastes, como é que estão? Isso é importante perguntar também, né? Porque se você souber que você vai ter uma troca de traste pela frente já, logo de cara, né? Você já bota aí R$1.100, R$1.200 na conta, né? Hoje em dia, uma troca de traste aqui na oficina é isso, tá? Então, é isso. Pergunta, captação, como é que tá? Se obviamente, Mercado Livre, se for fazer uma compra via Mercado Livre, você não vai poder pedir pro cara o contato dele diretamente e tal, então você não vai também poder pedir assim, eu quero um vídeo, alguma coisa assim. No máximo, você pode até pedir assim pro cara, você não consegue colocar aí no anúncio um vídeo, alguma coisa, uma foto ali de tal parte que você não colocou, aí você pode também, eu acho interessante. Se você sentir que o anúncio tá com pouca imagem também, pede pro cara completar, fala, você teria como colocar mais imagens nesse anúncio? Até para você saber se o cara tá com a guitarra ali mesmo, né? Isso é importante, né? Então, a dica que eu dou é essa, sempre perguntar de tudo do instrumento, para você ter esses documentos, essas respostas, e daí, uma vez comprando, como eu disse, eu sempre busco um canal, por exemplo, no Mercado Livre, que te dá alguma segurança com relação a isso, do tipo, peguei o instrumento, chegou aqui totalmente diferente do que eu imaginava, tá? Do que o cara falou. Aí você tem essa salvaguarda aí de poder devolver o instrumento. Tudo mais. O que é uma regulagem que a gente pode chamar de uma regulagem de instrumento completa? Sim, tá. A regulagem completa do instrumento, ela engloba, evidentemente, e vai depender do caso, mas eu vou imaginar um instrumento que passou por tudo necessário do processo. Vou imaginar um instrumento, hipoteticamente, chegou, precisou mexer em praticamente tudo o que a regulagem permite. Legal. Primeira coisa, a gente vai mexer, como a gente já viu, né? Braço, vamos deixar o braço o mais reto possível, né? Mexendo no tensor, ajuste de tensor, já é um começo. Retífica do traste, então eu vou nivelar os trastes, retificar os trastes. Uma vez retificado, o Ale sabe muito bem, tem que arredondar, fazer o coroamento desses trastes e o posterior polimento do traste para que ele esteja o mais polido possível para deslizar a corda na hora do bend ali, vocês sabem muito bem, para que a guitarra permita a melhor performance técnica ali do músico, né? Depois da regulagem, dessa parte aí de retífica, do fretwork, que se chama em inglês, o trabalho nos trastes ali,
vamos para o ajuste na pestana, né? Uma vez que a gente puxou as cordas ali no instrumento, vai ajustar ou confeccionar a pestana, certo? Né? Obviamente, a confecção da pestana eu sempre vou cobrar à parte, no caso, se for necessário confeccionar uma pestana nova, eu vou cobrar à parte. Mas, na regulagem completa, está incluso o ajuste dessa pestana, né? O ajuste da profundidade, das cavidades e, se necessário, um retrabalho na pestana. Porque muitas vezes, em maior parte das vezes, as pestanas vêm muito mal feitas de fábrica. E isso independe, pessoal. Não importa se é Fender, se é Gibson, se é PRS, se é... Todo mundo que é fabricante, assim, já em maior escala, sempre tem muito problema em pestana, né? A corda fica ali muito profunda dentro do sulco da cavidade, dentro da cavidade da pestana, isso gera ruído, gera problema de afinação. Então, ajuste da pestana é fundamental, muito importante. Obviamente, eu aproveito esse momento todo da regulagem para também, em alguns casos, desmontar o hardware ali do instrumento para fazer uma limpeza profunda, se for o caso, das tarraxas, por exemplo, lubrificar a tarraxa, caso seja necessário, tá? Desmontar a ponte para poder limpar, porque às vezes a ponte está muito suja e a sujeira, a gente sabe muito bem, deteriora as peças, né? Os parafusos ali e tal. Então, assim, fazer uma limpeza legal de todas essas peças, desmontar carrinho por carrinho mesmo, tirar as molinhas, limpar, tudo isso é fundamental, faz parte da regulagem, tá incluso, tá? Obviamente, então, feito o ajuste da pestana, eu estou dando aqui o passo a passo mesmo, né? A gente vai ali... Mas é isso mesmo que a gente quer saber. O que é uma regulagem do instrumento? Então, assim, vamos lá, passo a passo. Isso aí depois eu até vou recomendar para vocês o vídeo no meu canal que mostra o passo a passo disso. Mas assim, ó. Então, primeira parte, deixa o braço mais reto possível, mexendo no tensor, ajustação de cordas ali no carrinho, ajusta a pestana, ajustou a pestana, vamos pro ajuste de oitavas, que eu até falei, eu lancei um vídeo hoje no Instagram sobre isso, né? Então, ajuste de oitavas nos carrinhos ali do instrumento, na ponte, se houver essa possibilidade, porque tem guitarras que também não oferecem esse ajuste, né? Temos que saber disso, né? E, uma vez ajustadas as oitavas, o que eu faço? Eu gosto de ajustar a ação dos captadores, a altura dos captadores em relação às cordas, né? Caso não esteja ajustado já de fábrica. Mas como provavelmente eu mexi na ação de cordas ali, provavelmente eu vou ter que mexer também na ação do captador, na altura dos captadores, né? Aí, claro, também engloba, como parte da regulagem, uma revisão, que eu digo assim, uma limpeza da parte elétrica também, né? Assim como eu limpei o hardware, as tarraxas, a ponte ali, fiz uma limpeza bem bacana, eu posso, por exemplo, tirar o escudo do Maestrato, ou tirar o plate ali de elétrica da tele, né? E acessar ali os potenciômetros, fazer uma limpeza, se tiver com algum ruído, algum chiado, fazer uma limpeza com isopropanol, né? Com álcool isopropílico ali, das peças e tal, limpar os contatos, e isso está incluso também na regulagem, né? Então, assim, basicamente, é um serviço que demanda muitas horas, inclusive, de como é que chama? Concentração ali em cima do instrumento, por isso que eu não ofereço isso de um dia para o outro, em hipótese alguma. Sempre é um processo que, até por conta de fila, inclusive, eu demoro por volta de 2 semanas para entregar um instrumento para o cliente. Ô Lucas, tem aí dentro desse negócio da regulagem aí, né? Se você mexe no tensor, você precisa deixar um instrumento um tempo ali parado para ver se não vai voltar, porque a gente está lidando com madeira, né? A gente não está lidando com uma coisa que mexeu, vai ficar completamente estático ali e não vai voltar, não vai mexer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né? Acho que isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas dá para fazer uma regulagem um dia? Não dá para você fazer uma regulagem um dia. Olha, não quero causar atrito nenhum, porque eu sei que tem profissionais que entregam o instrumento em 1 dia, 2 dias e tal. Tudo bem, filosofia de trabalho da pessoa, mas da minha prática aqui na oficina, como você falou muito bem aí, Fábio, você tem essa noção muito grande, né? Conhece bem o instrumento. Claro, você está trabalhando com uma estrutura que movimenta. Não por ser madeira, pode ser até outros materiais, mas o tensor tem todo um coeficiente elástico ali dentro, né? Então, assim, você movimentou, claro, tem tensores e tem conjuntos tensor madeira ali que, de repente, você mexeu uma vez, já na hora o braço já se estabilizou, acontece, claro, mas também acontece muito, e acontece com certa frequência, que você falou, mexo no tensor aqui, faço um ajuste, dia seguinte, quando eu pego o instrumento, está um pouco diferente, eu tenho que fazer um ajuste um pouco mais fino ainda, até o instrumento se estabilizar em relação ao ambiente, né? Então, eu acho por isso, só por isso,
já demanda alguns dias aí de trabalho, com certeza, no instrumento. Se você me permitir, Fabião, como você falou umas coisas muito interessantes aí, eu vou começar... Tem 3 coisas que eu acho interessantes. Primeiro é que você falou o seguinte, você começou falando que quando você vai testar um instrumento numa loja, muitas vezes você tem um encontro com um instrumento que não está regulado, que não está da forma como você gosta, de a regulagem ali. Claro que tem instrumentos que não vão permitir nem a regulagem que você gosta. Como a gente estava falando aí, você falou muito bem, eu sei que você tem umas Fender aí, com aquele raio bem vintage, bem antigo, 725, etc., 9,5, beleza. Obviamente, esse tipo de guitarra não vai permitir uma mesma regulagem que uma guitarra com um raio mais moderno, 16 polegadas, 20 polegadas, é outra questão, tá? Mas então, por isso que eu digo que todo guitarrista, toda guitarrista tem que ter um mínimo de conhecimento de regulagem, né, do instrumento, mínimo de entendimento mecânico do instrumento, para justamente saber, voltando para o começo da nossa conversa, em que momento que a guitarra ela está condenada, realmente essa regulagem aqui dela está uma porcaria porque a guitarra é muito ruim mesmo, está com problema mecânico ali, vamos dizer assim, problema no tensor, problema na instalação da ponte e tal, ou quando o instrumento está simplesmente não regulado. Você sabe que você vai, chegando em casa, você vai poder regular esse instrumento, né? Ou com simples ajuste ali, de repente até na própria loja, como eu gosto de dizer, seria legal as lojas pensarem cada vez mais nisso, em permitir um trabalho ali de ajuste no instrumento, para que a pessoa encontre e consiga testar o instrumento pelo menos o mais próximo da realidade de uso possível. Então, assim, para isso que eu acho que é importante, por isso que eu acho que o que eu estou fazendo com relação a essa divulgação de conhecimento, tudo que você já falou aí, eu vou te falar que a maior parte, você vê, já nessas 2 primeiras semanas de vídeos que eu lancei aí no Instagram e no YouTube, já está contemplando boa parte do que você falou, né? Que falou ali de braço, falou de ajuste de oitavas, entonação, né? Então, parte do que eu estou fazendo é justamente tentar educar, passar um pouco de conhecimento para o público que curte guitarra, para o entusiasta da guitarra, para a pessoa que é nerd da guitarra, para a pessoa que tem gas, né? Tem a síndrome de aquisição de equipamento, né? Esse tipo de coisa, né? É para esse público que eu estou falando, que eu estou mostrando, passando um pouco de conhecimento, porque assim, eu sei que a maior parte, tem uma galera na loteria que acha que não, o conhecimento tem que ficar só pro técnico da loteria, a pessoa que vai fazer a regulagem e tal, mas eu acho que assim, quando o músico sabe muito bem, quando a pessoa que curte guitarra ali, sabe muito bem, conhece o funcionamento do seu instrumento, sabe regular o seu instrumento muito bem, né, o básico pelo menos, com certeza também quando necessário ela vai saber comunicar isso melhor para o luthier quando for numa oficina, ela vai conversar melhor sem ter estresse, porque a vira e mexe acontece aqui, eu vou entrar mais nesse assunto um pouco mais para frente, o cliente não sabe nem o que é trastejamento, vem falando que está trastejando, a guitarra não está trastejando, depois a gente vai falar sobre isso mais, tá? Então, não está trastejando, a pessoa não sabe nem o que é o trastejamento, né? Vem cheia de preconceitos, cheia de disse que me disse, e fica muito difícil de depois de falar, explicar, e de repente fazer a pessoa entender e mostrar o que você vai fazer no instrumento com clareza, né? Mas eu acho que também tem a ver com a própria paciência e com o trabalho do luthier, que é quase um médico, um psicanalista que seja, né, Fabião? E conversar muito bem, né, com o paciente ou com o cliente, a cliente ali, né, para saber um pouco mais sobre o que acontece na hora de tocar, como é que a pessoa toca. Isso é uma coisa que eu melhorei muito, assim, nos últimos anos também, assim, nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui assim, eu demorei, até agora, hoje em dia, eu tenho aqui um balcão na entrada, com um amplificador, para a pessoa poder sentar, contar a história, testar, e mostrar como é que toca, me contar a história daquele instrumento, né, para eu fazer como dizem os médicos e médicas aí, fazer uma anamnese toda ali da história do instrumento, etc, né? Então isso é muito importante mesmo, digo eu, claro, tem cliente aqui das antigas aqui que vai falar, pô, Lucão, você tá diferente. Sim, eu evoluí muito meu trato com o cliente, com a cliente aqui na oficina. Eu acho que depois de muita observação, depois de muito estudo também, de ver muitos outros luthiers, outras luthiers tão boas ou melhores, ou pessoas mais experientes do que eu trabalhando, e a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa prática, e vai chegando, eu acho, cada vez mais próximo de
um trabalho mais ideal mesmo, né, no sentido de conhecer melhor o cliente. Então, por isso, e novamente eu vou repetir um pouco ali no começo, eu acho que a pessoa que toca guitarra tem que ter conhecimento básico, pelo menos, de ajuste do seu instrumento. Assim, o básico, como a gente falou, esse processo todo que eu falei aqui de regulagem, claro, uma retífica de traste já é bem mais complexo. Talvez, tudo bem, se a pessoa tiver aquele espírito de curiosidade e a pessoa tem aquele espírito mais técnico mesmo, pode ser que ela se encante por isso e pode fazer um curso aqui comigo, sem problema. Mas também pode ser aquela pessoa que ela sabe muito bem ajustar a ação de cordas, ajustar a pestana do instrumento, ajustar o captador, ali a altura do captador, ajustar a entonação novamente, e com isso ela já vai ter um instrumento próximo do ideal. Não à toa, eu até terminei alguns dos meus vídeos novos com um bordão, falando o seguinte: a guitarra ideal pode ser a guitarra que está aí com você, a sua guitarra. Sim. Basta regular. Você falou uma coisa sobre a entonação, sobre o ajuste de oitavas do instrumento. Perfeito. Você reproduziu o que 98% dos guitarristas e guitarristas aqui que vêm na oficina fazem. Então você pergunta lá sobre as oitavas, a pessoa fala, eu acho que está ajustada. Por isso até que eu fiz esse vídeo, né? Eu acho que a guitarra está afinada. Aí eu falo, é porque a pessoa fala assim, porque eu sei ajustar as oitavas. Aí eu gosto de fazer isso assim, qual o processo? Como se tivessem vários processos. Aí eu pergunto assim, qual o processo que você usa? Porque aí de fato, ajustar a oitava tem uma forma de ajustar corretamente, e depois tem algumas formas que eu vejo aí a galera na internet fazendo, que levam a erro. E é o seguinte, eu pergunto ao professor, de qual forma você usa aí, como você ajusta a oitava do seu instrumento? A pessoa faz isso, 12ª casa, o harmônico e a nota pressionada. Beleza, esse é só o começo. Para cada corda, você vai usar 3 notas, 3 harmônicos. Casa 12, casa 7, e a casa 7 mais 12, a oitava acima, 19. Tá? Isso se a guitarra não tiver 24 casas. Se tiver 24 casas, a gente vai usar 24 também. Por que vocês acham que a gente vai usar esses 3 ou 4 harmônicos, no caso, para ajustar as oitavas? Porque são 3 regiões do braço, né? O começo, o meio e o final do braço. E são esses 3 harmônicos da casa 12, 7, 19 e a 24, vamos colocar 24 também. Esses 4 harmônicos são os únicos harmônicos em que tanto o harmônico quanto a nota pressionada na mesma casa são notas homônimas, tem a mesma nota. Então, justamente aí, a gente vai conseguir fazer o ajuste por região do braço. Tá? Então, inclusive, Fabio, vai ficar aí o desafio para você. Vou deixar uma tarefa para você. Eu não mexo, não. Não, eu não quero que você ajuste, não precisa nem ajustar. Uhum. Mas eu quero que você faça esse teste. Toca o harmônico da casa 12, pressiona, vê se tá batendo. Às vezes tá batendo, perfeito, legal. Só que isso é só metade do processo. Vai para casa 7, toca o harmônico, pressiona. E 19. 19, e pressiona. Porque às vezes a casa 12 tá perfeita. Às vezes a 7 tá perfeita também. Na 19, a nota pressionada tá mais alta. Totalmente mais alta, às vezes quase um semitom mais alto, Fabião. Isso vai dar diferença. Isso, aí você tem que puxar o carrinho, aumentar o comprimento de escala do instrumento, puxar o carrinho para trás, até compensar. E daí você fala, e os outros, não vai mexer? A maior parte das vezes não vai mexer, até o momento que os 3 vão estar em cima da pinta. Aí você vai ter as 3 regiões do instrumento o mais afinado possível. Caraca. Como você falou, Fabião, claro, de acordo com o limite de afinação de uma guitarra, um instrumento temperado ocidental, que tem um limite de afinação, assim como o piano tem, assim como todos os instrumentos têm suas limitações entre certos intervalos. Ótimo. Uhum. Mas você vai tocar por todo o braço do instrumento com uma relativa afinação, muito melhor do que se você só pegar como referência o traste 12, tá? Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso, e inclusive por isso que eu lancei esse vídeo hoje, perguntando, essa é uma provocação, sua guitarra está afinada? Porque a maior parte das pessoas pega ali, testa ali, e por isso que eu falei, eu passei um teste mais para leigo ainda, né? Não é nem do harmônico, você viu que eu falei, toca um acorde que mistura corda solta e corda pressionada. Um lá sus 9 ali, sei lá, na primeira posição, não sei. Oitava acima, o mesmo acorde misturando corda pressionada e solta. Se soar agradável para os seus ouvidos, então muito provavelmente o instrumento está com as oitavas razoavelmente já ajustadas. Muitas vezes o que vai acontecer? Você toca na primeira posição, tá legal, lá no final do braço tá horroroso. E eu fiz o teste, depois eu
mexi completamente os carrinhos ali da guitarra, e aí você toca alguns acordes, claro, pode ser que até, dada a forma de afinação do instrumento ali e tal, dá certo, mas te garanto, se você mexer ali nos carrinhos, deixar tudo bagunçado, você tocar um sol maior ali na primeira posição, e um sol ali na oitava acima, vai ficar horrível, assim, é impressionante, é meio tom, é semitonando e tal, então o ajuste de oitavas é uma coisa que exige muita paciência e muita técnica, né, nesse sentido. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, sabe, por ter aceitado ser nosso convidado especial hoje aí no Papo Técnico sobre regulagem. Foi uma aula, assim, sensacional. Não poderia ter sido melhor. Muito obrigado, Alebas, muito obrigado mais uma vez, tá? Por tudo. E assim, vou bater um papo com o Lucas no privado depois, e tudo, vamos discutir nos assuntos. Pode finalizar, Alebas. É isso aí, Lucão. Ele agradeceu você. Que parece que ele falou em inglês, eu tô falando, né, cara? O Fábio falou aí, ele agradeceu. Tá muito bom isso, cara. Tá muito... Tá tipo, você tá traduzindo. Você tá traduzindo mineirês para paulistanês. Paulistano, né? Tá Não, certo. Ele agradeceu, cara, falou que foi uma aula e para mim também, sempre esse papo nosso aqui é sempre uma aula com toda a bagagem que você tem aí, Obrigado. tanto de construção quanto nessa parte de fazer realmente a manutenção, né? De fazer toda essa a manutenção realmente em si no instrumento que geralmente precisa, né? Ele não vai ficar afinado para a vida toda, né? Não vai ficar, tem temperatura, tem tudo mais que vai influenciar para caramba. E agradeço bastante, Lucas. E o Fábio falou que depois vai entrar em contato com você para discutir mais algumas coisas que ele não conseguiu falar por essa mutez dele aí. Tá bom? É uma pena que eu realmente não sei o que aconteceu, mas quero agradecer. Agradecer, Fabião, obrigado, Alebas, obrigado pela conversa, pelo convite, em primeiro lugar, agradecer o convite. Quero deixar também avisado para a galera aí, não esqueçam de me seguir no Instagram, Karassi Guitars, e no YouTube aqui, que eu estou postando tudo, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook. Mas é legal seguir, porque no YouTube já tem outros vídeos ali, que eu já produzi há mais tempo também. Então, assim, e para quem quer conhecer mais sobre guitarra, sobre o mundo da guitarra, sobre questões técnicas do instrumento, saber um pouco mais sobre a regulagem do seu instrumento, siga lá minhas redes sociais e também vai ter um lançamento aí em dezembro aí de um produto muito legal aí para o pessoal que quer saber um pouco mais sobre guitarra, quer conhecer mais e, de repente, até ter mais conhecimento para mexer com o próprio instrumento com mais segurança e poder tirar o melhor da performance do instrumento, que é muito importante. Motiva as pessoas a tocar, né? Fala com ele que ele vai ter que vir lançar aqui também. Ele falou que você vai ter que vir lançar aqui também, ô Lucão. Tá combinado. Eu quero contar com vocês, então. Vamos. Beleza? Beleza, fechou, gente. Agradeço a todo mundo. Valeu, obrigado, galera, no chat. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal e ajude a gente aí. Se inscreva no canal do Lucão também, Instagram. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e todas. Boa noite. Valeu. Falou.